Hoje vamos fazer uma pintura em aquarela usando apenas materiais baratos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero muito que estejam bem. Eu trouxe aqui um esboço já pronto e vamos pintar um retrato usando apenas materiais baratos em aquarela. Eu vou dar dicas para fazer pinturas mais bonitas, sem sofrimento e sem danificar o papel. Se gostam desse tipo de vídeo, já deixem um like, se inscrevam no canal quem não for inscrito e ativem as notificações para receberem todos os conteúdos. Os materiais que eu irei usar aqui, começando pelo papel, será esse do bloco Canson XL Aquarelle 300 gramas 100% celulose, um pincel número 6 Graduate, um número 3 e 00 da Semiarte. A tinta será essa aquarela da Artus. O link da referência e dos materiais para quem tiver interesse em conferir estarão na descrição, ok? Começando por uma observação aqui, existem materiais mais acessíveis além desses daqui, que sim, é possível praticar aquarela independente da marca, inclusive tem vídeos aqui no canal pintando com materiais mais baratinhos, porém eu trouxe aqui os materiais acessíveis, que na minha experiência eles possuem aspectos mais bacanas para a técnica da aquarela. Primeira dica aqui, principalmente para quem está começando agora, sobre o tamanho da pintura e a figura que pretende pintar. Se você é iniciante na aquarela, busque referências simples e não tão grandes para praticar. Eu trouxe um retrato aqui, mas a minha intenção é mostrar uma pintura um pouco mais complexa, usando materiais mais acessíveis, por isso eu trouxe essa referência, pois o foco do vídeo é saber o comportamento dos materiais durante o processo da pintura e o que podemos fazer para ter uma melhor experiência possível usando eles. E complementando essa dica, podem perceber que eu fiz um sketch mais pequeno do que o costume, pois eu já conheço os aspectos desse papel e mesmo ele sendo um papel para aquarela, ele não suporta grandes quantidades de água, justamente pela sua composição. E na aquarela só é possível mostrar a beleza dela se conseguirmos fluidez nas camadas mais aguadas. O tamanho da pintura não influencia diretamente na expansão da tinta, pois podemos aplicar fluidez até mesmo em pinturas menores. O legal a se observar é a técnica dentro da aquarela que vai trabalhar a cada camada. Um exemplo sobre isso que eu estou falando é se pegar essa folha aqui e passarmos água em toda a sua área, ela vai ondular, que é o esperado. Imagine fazendo uma pintura pegando toda a área da folha. Entendendo isso, temos que levar em consideração não apenas a ondulação, mas também como esse papel irá se comportar diante as demais camadas. Isso envolve como o papel absorve a água, mais pigmento, tempo de secagem e como vamos tratar a pintura. Foi o que eu sempre mencionei em outros vídeos pintando com materiais nessa categoria. Existem truques sim que nos ajudam a reduzir a ondulação da folha, prendendo com fitas, usar secador para agilizar a secagem das camadas, tratar a pintura com pinceladas breves e mais delicadeza possível, mas reforçando aqui, se é total iniciante, não comece com pinturas grandes, isso vai evitar muitas frustrações. Se adaptem à técnica buscando formas simples primeiro para depois passarem para um próximo nível. Uma delas é essa dica que acabei de mencionar e agora eu vou falar como colocar a mão na massa. O segredo, que já não é mais segredo, é seguir uma ordem no processo. Isso seja em pinturas menores ou grandes, e independente do material. Saber o que vai fazer e como vai fazer é essencial para um resultado satisfatório. A ordem que eu sigo, independente de qual área da pintura eu vou iniciar, eu começo pela técnica úmida, onde eu consigo fluidez nas primeiras camadas, mesmo em pinturas pequenas. As primeiras camadas bases são mais diluídas no pigmento e mais fluidas, ou seja, um úmido sobre úmido, onde aplicamos o pigmento diluído sobre o papel úmido com água limpa. Durante o processo, nas próximas camadas, eu trabalho a técnica mista, onde eu diminuo a quantidade de água ao diluir o pigmento para aplicar no papel já seco. Para suavizar essa tinta, podemos ir lavando o pincel e criando o degradê, suavizando a tinta para as áreas mais claras,
criando volume na pintura com luz e sombra. As últimas camadas, que serão as demãos mais secas, onde trabalha detalhes, texturas, traços mais precisos, usa a técnica seca, que consiste em usar pouquíssima água ao diluir o pigmento para aplicar sobre o papel totalmente seco. Essa é a linha de raciocínio para trabalhar a aquarela, no conjunto entre as técnicas e as camadas. Vamos falar um pouco também sobre efeitos da tinta sobre a água e a água contra a tinta. É algo bem importante saber lidar com as manchas e possíveis efeitos da aquarela. Eles podem ser criados propositalmente ou podem ser imprevisíveis. Eu vou falar melhor e mostrar em um próximo vídeo sobre esse assunto, mas já vou mencionar aqui para vocês que é uma dica para ajudar a evitar efeitos ou manchas indesejadas na pintura. Técnica de empurrar a tinta, técnica de expandir a tinta e técnica de retirada. Manchas que empurram a tinta, onde criam bordas e efeitos ao contrário, são formados quando a tinta diluída é aplicada no papel úmido e após isso, com água limpa, tocamos no pigmento. A água é capaz de empurrar o pigmento ou removê-lo, criando manchas aguadas com borda de tinta. Esse tipo de fenômeno na aquarela é usado nas pinturas para criar efeitos diversos de espaçamento da tinta, respingos vagos, mas se usado sem propósito e em áreas não favorecidas, podemos deixar um aspecto estranho na pintura. Acredito que esse efeito pega muita gente quando está iniciando na aquarela e muitos dos casos colocam a culpa no material por terem ouvido em algum lugar que esse é o problema ou por não saberem o que está acontecendo. Já vi casos dessas manchas acontecerem até mesmo com pessoas que trabalham com materiais superiores e onde dava para ver que foi algo meio imprevisível, sabe? Mas esse é um dos comportamentos da aquarela e ele pode ser evitado ou criado dependendo da intenção. Técnica de expandir a tinta. Quem não ama uma pintura fluida na aquarela, não é mesmo? Eu confesso para vocês que esse efeito aqui sim depende mais do material do que de nós mesmos. O primeiro fator seria a própria tinta e sua composição e como ela se comporta quando entra em contato com a água. Tinta com alta expansão tem o poder de escorrer sobre a água por alguns centímetros com apenas um toque do pincel carregado de pigmento. Os efeitos dessa técnica são magníficos, mas além dos fatores da tinta, o papel com sua composição também influencia nesse comportamento, de forma positiva ou negativa. Claro que isso não nos impede de fazer uma arte legal. A dica que eu dou para usar esse efeito é de dar liberdade para o pigmento se movimentar sobre a água, independente do quanto ele se expanda, não ficar interferindo com diversas pinceladas. Podemos guiar a tinta delicadamente, de forma suave, mas sem querer consertar o que é espontâneo da técnica aguada. Técnica de lifting, que é a técnica de retirada, ela serve para retirar excesso de água ou pigmento com um pincel limpo e enxuto, criar pontos iluminados e até mesmo fazer uma correção na aquarela. Inclusive, eu usei em vários momentos a técnica lifting nessa pintura que estou fazendo e uso muito ela nas minhas aquarelas. É possível conseguir efeitos de suavidade e detalhes com esse truque. Para usar essa técnica aqui, é importante ter bastante delicadeza quando for retirar excesso de água ou tinta. Não esfregue o pincel, apenas encoste sobre o local e deixe o pincel absorver o excesso. Neste momento, o pincel deve estar limpo e enxuto. A partir daí, basta usar a criatividade. Uma dica extra aqui bem rapidinho sobre manchas de pinceladas. Para evitar pinceladas marcadas, em áreas grandes é legal usar pincel maior, macio e com a técnica aguada. Não use pincel pequeno para pintar áreas desproporcionais ao seu tamanho. E pior ainda, usando pouca água, porque a chance de marcar é bem grande. E como a aquarela é uma tinta com transparência, isso vai ficar visível e se sobressair em outras camadas. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre cores. Percam o medo de usar cores nas pinturas. Já falei em vários vídeos a forma que eu trabalho cores nas minhas pinturas em aquarela e eu segui o mesmo processo aqui nessa pintura. Se repararem no início do vídeo, eu acrescentei no godê apenas as cores primárias, ciano, magenta e amarelo. Sim, são com essas cores que eu consigo deixar as pinturas vibrantes aplicando o contraste simultâneo. Eu falei melhor sobre esse assunto nesse vídeo que está aparecendo aqui nos cards, depois vão lá conferir, pois vai ajudar bastante. O contraste simultâneo é constituído por cores quentes e cores frias. E o processo que eu segui aqui nessa pintura foi basicamente aplicando cores frias nas sombras e cores quentes nas áreas mais iluminadas.
Podemos fazer o inverso disso também, vai depender da nossa referência ou do efeito que queremos, trabalhando cores e definindo bem a luz e sombra. Para as seguintes camadas, eu passei tons avermelhados e amarelados por toda a pintura, criando um equilíbrio de cor, como mencionei. A aquarela é uma tinta com transparência, então essa sobreposição de cores vai deixar a pintura mais vibrante. E foi assim que a pintura ficou. Me dizem aqui nos comentários o que vocês acharam e se fizerem essa pintura, me marquem lá no Instagram para que eu possa ver. Espero que tenha ajudado e que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo!